Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a NR3, que é uma norma bem curtinha, ela só tem 6 páginas, porém tem muitas nuances e muitos detalhes que as bancas acabam pegando no seu pé e levando aqueles pontos preciosos aí que custam a sua aprovação. Então vamos estudar com muita tranquilidade a NR3, porque mesmo sendo curta, ela tem muitos detalhes, vou reiterar essa informação. A NR3 ela vai falar de embargo e interdição. Lógico que a gente vai falar da diferença de embargo e interdição, as situações em que vai ser embargado ou interditado determinada atividade, obra, estabelecimento e por aí vai. Mas nós também vamos nos ater à parte de classificação do risco encontrado, do risco de referência, porque essa parte é a novidade dessa norma. E falando em novidade, a última atualização dessa norma aconteceu em setembro de 2019. Olha aqui, ó, teve uma portaria 1068 do dia 23 de setembro de 2019. Essa foi a última atualização da NR3. Eu quero que você sempre preste atenção toda vez, eu vou repetir sempre, tá? Em todos os vídeos. Toda vez que você for estudar uma norma, analise se aquela é a última versão da norma, tá bom? Se não for a última versão, pegue a última versão da norma. Vá direto lá no site da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, tá? E pegue a norma mais atualizada. Não estude norma desatualizada, porque tem sempre ali um pontinho e as bancas costumam cobrar atualizações. Perfeito? Vamos lá então. A gente vai começar estudando a norma pegando aqui o que é que ela caracteriza, né? Ela caracteriza risco grave iminente e os requisitos técnicos objetivos para embargo e interdição. E essa que é a parte mais importante. Olha aqui que eu coloquei em vermelho, pessoal. A ideia é de que tenhamos aqui, a partir dessa NR3, a partir dos requisitos da NR3, nós tenhamos requisitos objetivos de embargo e de interdição. Antigamente, antes da NR3, não que ela tenha acabado, né, essa situação 100%, mas ela reduziu essa situação. Que situação é essa? Dependendo do auditor fiscal que ia fazer a inspeção, tinha auditor fiscal que embargava e tinha outro que não embargava a obra. Tinha auditor fiscal que interditava e tinha outro que não interditava a atividade, o estabelecimento. Então ficava muito subjetivo. A ideia aqui era criar requisitos técnicos objetivos, deixar ali uma inspeção cada vez mais padronizada, entende? Então tá aqui, ó. O objetivo dela é a adoção dos referidos requisitos técnicos que visa a formação de decisões consistentes, proporcionais e transparentes. Isso aqui é novidade dentro da NR3, tá? Normalmente a banca cobra as últimas coisas que foram mudadas para saber se você é um profissional atualizado. Vamos lá. Então a ideia dessa mudança na NR3 é criar padrão objetivo. Agora vamos para as definições. A gente precisa basicamente de 3 definições para começar a falar da NR3. Primeira definição é grave e iminente risco. O que é grave e iminente risco? Porque quando tiver situação de grave e iminente risco, vai sim ser paralisada a atividade, a obra, o que estiver acontecendo lá vai ter que ser paralisado. Então, o que é grave e iminente risco? É toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Lembra uma coisa, lesão grave, tá? Essa lesão de que a gente está falando aqui é uma lesão grave. Isso é muito importante. Bom, o embargo e a interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de uma condição ou situação que caracterize risco grave iminente. Então nós temos aqui 2 pontos. Primeiro, o embargo e a interdição são medidas de urgência. Lembra disso, tá? Não é medida punitiva. Vão falar lá na questão da tua prova que o embargo e a interdição são medidas para punir o empregador que não segue as normas de segurança, mas não é para isso. Eu sei que muita gente pensa que é, mas não é. A ideia é uma medida de urgência. Imagina que o risco é grave e iminente, ou seja, ele pode causar ali um acidente ou uma doença grave, uma lesão grave ao meu trabalhador, e eu não vou paralisar essa atividade? Eu vou deixar ela acontecer? Não, a ideia é justamente parar de forma preventiva. É isso mesmo, não é para punir, tá? É uma medida de urgência quando tiver uma situação de risco grave iminente. Agora a gente vai ver a diferença entre embargo e interdição. A gente embarga obra e a gente interdita qualquer outra coisa. Como assim, Caio? Vamos parar para pensar. Se você tem uma obra e essa obra tem uma condição de risco grave iminente, você nunca vai interditar uma obra. Não, não, não. Você vai embargar. Agora, se for uma atividade, estabelecimento, qualquer outra coisa, uma máquina, né, que você tiver que paralisar, você vai interditá-la. Então a diferença é essa. A gente embarga a obra e a gente interdita todo o resto.
Vamos lá, vamos continuar. Bom, falando aqui sobre a ideia do embargo, da interdição, é bom lembrar que o auditor fiscal ele vai interditar a menor unidade possível. Olha aqui, ó, o auditor fiscal deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Ou seja, ele só vai paralisar o que for realmente necessário. Vamos lá, digamos que tenha uma obra ali, tá, tem 6 pavimentos sendo construídos, mas lá no pavimento 3 eu tenho o vão do elevador sem estar fechado, né? Sem estar devidamente isolado, o vão do elevador está lá aberto e alguém pode acessar aquele vão do elevador e cair lá embaixo, né? Imagina aí. Então, como a medida de proteção não foi colocada ali para proteger o fosso do elevador, aquele local ali, até que isso seja construído, até que seja feito essa proteção coletiva lá no acesso do vão do elevador, aquilo ali vai ficar paralisado. E aí, eu vou paralisar toda a obra ou vou paralisar só aquilo que aconteceu naquele andar específico? Só aquilo que aconteceu naquele andar específico. Eu não vou paralisar toda a obra e tudo mais, certo? Então, coisas específicas a gente vai paralisar especificamente. Perfeito? Sempre paralisar só o necessário, a menor unidade que for constatada a situação de risco grave iminente. Agora, para poder considerar que um risco é grave iminente, a gente tem que analisar duas coisas, e essas duas coisas eu queria que você guardasse aí no seu coração. Por quê? Porque é aqui que começa a última revisão da NR3. Porque a NR3 ela tinha alguns parâmetros que eram muito subjetivos, era de percepção do auditor fiscal do trabalho. Aqui ela começou a colocar parâmetros mais objetivos. Ela fala o seguinte, que para caracterizar o risco grave iminente tem que ser considerado tanto a consequência quanto a probabilidade. Lembrando que consequência é o resultado, né? A consequência é a severidade ali daquele acidente. Então, o que é de fato que vai ser gerado se aquele acidente se concretizar? Já a probabilidade é se você analisando a situação, qual é a chance daquele resultado ocorrer? Qual é a chance de acontecer um acidente? Entende? Então, tem situações que você olha, que você vê que a probabilidade é gigante, porque a chance de acontecer um acidente é muito grande. Tem outros que você fala, não, tá de brincadeira, isso aí, a probabilidade é razoável, então é muito, muito baixa. Então, você vai fazer essa análise. Como é que você vai fazer essa análise? Primeiro, você entendendo aqui que o risco ele vai ser expresso na combinação de consequência e probabilidade, você vai ter que considerar as duas separadamente. Primeiro você considera essa consequência, considerou a consequência? Pronto. Agora você vai considerar a probabilidade. O que é isso? Primeiro você considera o resultado. Se essa situação, se tiver um desfecho de acidente mesmo, qual seria o resultado? E aí você vai colocar numa escala que a gente vai falar já já sobre ela. E aí depois você vai dizer, tá, mas qual é a probabilidade, qual é a chance disso acontecer de verdade? A chance é nenhuma, é rara, é provável, entende? Você vai analisar e aí depois que você fizer essas duas análises, consequência e probabilidade, aí sim você vai ter ali caracterizado o teu risco da situação encontrada. Perfeito? Vamos continuar. A classificação deve ser feita de forma fundamentada pelo auditor fiscal, isso aqui é importante, tá? Observe que tem muita coisa em vermelho, sempre que eu colocar alguma coisa em vermelho é para chamar a sua atenção de fato, tá? É para chamar a sua atenção porque tem pontos aqui interessantes. Olha, forma fundamentada, o que é isso? É você justificar ali por que você classificou que a consequência era severa, por que você classificou que a probabilidade era provável, entende? Então, isso aqui lembrando que vai ser utilizado pelo auditor fiscal do trabalho, que é outra pegadinha comum aqui da NR3, tá? O pessoal fala, a NR3 é para embargo e interdição nas obras, assim, 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 pelos profissionais de saúde e de segurança do trabalho. Não, pessoal, não. Ela foi feita para o auditor fiscal do trabalho, tá? Essa metodologia foi feita para o auditor fiscal do trabalho. A gente vai ver até o final do vídeo esse detalhe. Mas vamos continuar. Como é que a gente classifica as consequências? Lembrando que a gente sempre começa pela consequência. Então a gente vai dar uma olhada na situação e vai dizer o seguinte: se esse acidente, né, se o acidente acontecer aqui, ele vai gerar que tipo de lesão? Ele vai gerar que tipo de resultado? Então nós temos aqui os 5 tipos possíveis, tá? Os 5 tipos possíveis aqui na nossa tabela de classificação de consequências. A gente começa analisando aqui, ó, que a consequência pode ser de morte, pode ser uma consequência severa, pode ser uma consequência significativa, pode ser uma consequência leve ou pode ser nenhuma consequência. 5 possibilidades, certo? 5 possibilidades. Como é que a gente vai saber que é uma consequência de morte? Ora, se ela puder levar a óbito.
Consequência severa, ela vai deixar sequelas. E essas sequelas são permanentes. Observa aqui que sempre tem uma palavra-chave para cada uma. A consequência significativa é aquela que vai deixar a vítima incapacitada por mais de 15 dias. Ou seja, a vítima vai entrar pelo INSS, né? A gente sabe que incapacidade temporária superior a 15 dias tem INSS. Agora, nós temos as duas categorias bem mais leves. A categoria leve, que são afastamentos até 15 dias, então não entra pelo INSS, vai ficar só de atestados ali, né, de atestado durante alguns dias, e nenhuma. Essa consequência aqui, nenhuma, ela simplesmente é aquela que você diz, tá, mesmo que seja muito possível acontecer esse acidente, ele não vai gerar nada, não vai gerar sequela nenhuma, entende? Então, essa aqui é, por óbvio, a melhor. Então, vamos lá, classificação de consequência. A consequência pode ser de morte, severa, significativa, leve ou nenhuma. Fechado? E observa aqui em verde, grifado, a palavra-chave que você vai encontrar lá na sua questão para identificar se a consequência é uma ou outra dessas classificações aqui. Agora já estabelecemos ali na nossa situação o tipo de consequência. Agora nós vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Classificar as probabilidades. Qual é a chance desse acidente se concretizar? Então, fazendo aqui a avaliação das probabilidades, né? Nós temos aqui que a probabilidade pode ser provável, pode ser possível, pode ser remota ou rara. O que nós queremos sempre é a probabilidade rara, né? Mas vamos estudar uma a uma. Primeiro, a provável. A provável, pessoal, não existe medidas de prevenção. Pronto. Esse aqui é a tua palavra-chave. A inexistência. Inexistência de medida de prevenção. Cara, se não tem medidas de prevenção, logicamente, nós vamos ter uma situação que é provável acontecer, a chance é muito grande de acontecer o acidente. Mas observe aqui, muita banca acaba tirando essa parte verdinha aqui da prevenção, das medidas de prevenção inexistentes e coloca só esse finalzinho, reconhecidamente inadequadas. Então eu queria que você entendesse que quando você tem umas medidas de proteção que elas são inadequadas, é como se não tivesse medida de proteção, é como se ela fosse inexistente, tá? Porque eu já vi pegadinha de prova fazendo isso, colocando lá que foi encontrada uma situação onde as medidas de prevenção eram reconhecidamente inadequadas. Ou seja, é a mesma coisa de medidas de prevenção inexistente. Se ela não está adequada, ela está inexistente. Concorda comigo? Então é isso. Então, lembrando que nesse contexto, a consequência é esperada e existe uma grande probabilidade. Nesse caso, a probabilidade é provável. Essa aqui é a pior situação. Temos a segunda situação, que é um pouquinho mais amena, que é onde tem medidas de prevenção, mas ela tem desvios. E esses desvios são significativos. Vamos guardar esse desvio significativo aqui também, tá? Porque é muito importante, ó, desvios significativos. E aí a consequência talvez aconteça. O nosso terceiro é a remota. As medidas de prevenção são adequadas. Então, tem medida de prevenção, elas são adequadas e tem pequenos desvios. Pequenos. Olha o pequenos aqui. Ele está deixando bem claro aqui que a regra é que essas medidas de prevenção que são adequadas, elas estejam em perfeito funcionamento, tá bom? Mas observe um detalhe. Não há garantias de que elas sejam mantidas no longo prazo. Ou seja, eu tenho medidas, as medidas estão lá, elas têm pequenos desvios. Mas aí, no longo prazo, eu não tenho como garantir se aquelas medidas vão continuar surtindo aqueles efeitos. Então, nesse caso, nós vamos ter o remota. Porque o remota é no longo prazo, que talvez venha a acontecer. E por último, as probabilidades raras, que são medidas de prevenção adequadas, garantia de continuidade. Observou aqui? As medidas de prevenção, além de elas estarem adequadas, tem como garantir que no longo prazo elas vão continuar ali salvaguardando o trabalhador. A consequência não é esperada, não é comum a sua ocorrência, ou seja, a sua ocorrência é extraordinária, e eu gostaria dessa informação aqui, ó, extraordinária, ou seja, se acontecer vai pegar todo mundo de surpresa, porque é uma consequência que se acontecer essa ocorrência vai ser extraordinária, né? É inesperada. Bom, temos aqui os nossos quatro tipos, né, de probabilidades, provável, possível, remota e rara. Agora que você já sabe disso, você já analisou a tua situação, a situação que você encontrou, você é auditor fiscal, né? Encontrou lá na inspeção, você analisa a consequência, classifica ela como uma daquelas que eu falei, uma daquelas 5.
e aí depois você analisa a probabilidade e classifica ela em uma das 5 que eu falei. Uma das 5 não, uma das 4, né? Probabilidade só tem 4. Então você faz a classificação. Depois que você fez essa classificação, você vai chegar no teu nível de risco, que você vai juntar essas duas informações. Agora que a gente já descobriu como é que classifica consequência e probabilidade, a gente vai dar uma olhada como é que você junta isso para entender se aquela situação é de risco grave iminente ou não. Bom, como é que o auditor fiscal vai fazer? O auditor fiscal do trabalho, ele vai estabelecer um negócio chamado de excesso de risco. Como é que ele faz o excesso de risco? Ele compara a situação que ele viu lá na atividade que ele estava fazendo a inspeção com uma situação objetiva, aquela situação padrão, a situação que a norma pede. E ele compara uma com a outra. A diferença entre as duas é o teu excesso de risco. Perfeito? Mas tem uma tabelinha para isso também. Vamos continuar aqui. Ó, os excessos de risco pode ser a diferença, né, entre a situação encontrada e a situação objetivo. Ela pode ser de 5 tipos. Primeiro, a gente pode encontrar um excesso de risco extremo, quando a diferença é muito grande, né? A norma está pedindo esse padrão, mas o que você encontrou é um padrão lá embaixo. Então, a gente tem aqui um excesso de risco extremo, né? Uma diferença gigantesca entre a situação que você gostaria e a situação que você encontrou. Nós temos o segundo tipo, que é o substancial, que já é um pouco menor essa diferença. Temos o risco moderado, o excesso de risco pequeno e o excesso de risco nenhum. O excesso de risco nenhum é quando é compatível ali aquilo que você entende, que a norma entende, né? A legislação, a segurança do trabalho entende como padrão, objetivo, e aquilo que você encontrou, elas se equiparam ali. A gente diz que não tem nenhum excesso de risco. Perfeito? Então pode ser extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum. Mais uma vez, a norma deixa claro aqui, ó, o primeiro, segundo e o terceiro passo que a gente deve utilizar para poder fazer a nossa avaliação, né, de excesso de risco. Mais uma vez, primeiro você avalia o risco atual, né, o risco da situação lá que você encontrou, situação encontrada, tá vendo aqui, ó, situação encontrada. Você analisa consequência e probabilidade dela. Já conseguiu? Classificou. Tranquilo. Aí você vai para o segundo passo. Você vai estabelecer o risco de referência. O que é o risco de referência? É a situação objetivo. É aquela situação que é a situação que é preferida ali pela norma, né? Se tiver todas as medidas de prevenção necessárias serem implantadas, a situação objetiva é essa, aquela padrão, aquela bonitinha, aquela que dá vontade até de tirar uma foto e guardar, de tão bonito que está aquele cenário ali. Então, essa daí é a situação objetiva. Depois que você avalia as duas, você vai determinar o excesso por comparação. Você vai comparar o risco atual e o risco de referência, certo? Vai comparar um com o outro. Esse é o nosso terceiro passo. Mas, lembrando aqui, ó, que você sempre vai determinar a consequência em primeiro lugar. Eu já tinha até passado essa informação para vocês, mas está aqui novamente, ó, consequência em primeiro lugar. Deixar bem claro, colocar esse retângulo vermelho aqui, ó, consequência em primeiro lugar. Primeiro, você vai estabelecer a consequência, depois a probabilidade. Bom, analisando aqui, nós temos algumas atitudes que o auditor fiscal ele pode tomar mediante esse excesso de risco que foi evidenciado. Esse excesso de risco, que mais uma vez pode ser extremo, pode ser substancial, pode ser moderado, pode ser também pequeno e pode ser nenhum. Depois que ele chegou nessa conclusão, o que ele vai fazer? Bom, ele tem 3 possibilidades. Se ele encontrou um excesso de risco extremo, ele sempre, e eu queria analisar isso aqui com vocês, ó, ele sempre vai ter que proceder ali o embargo ou a interdição, tá bom? Então, se o excesso de risco for extremo, ele sempre vai ter que fazer isso. Teve uma questão recente do concurso da Transpetro, né? Quem elaborou a prova foi a Fundação Sesgran-Rio. A Sesgran-Rio colocou uma questão exatamente sobre esse tópico. Então, fique esperto, fica muito esperto, tá? Então, nesse caso aqui, se o auditor fiscal encontrar excesso de risco extremo, ele sempre deve proceder ali o embargo ou a interdição. Ele deve, tá? Por isso que eu botei aqui o deve aqui do lado para que vocês possam ver, né? Eu coloquei o deve aqui por esse motivo, ó, o deve aqui. Bom, e tem outra situação em que ele vai fazer uma análise, né? Tem uma segunda situação que é quando o auditor fiscal ele constata a existência de um excesso de risco substancial. Olha aí, o extremo ele vai proceder ao embargo ou interdição. O substancial,
o auditor fiscal ele vai avaliar as circunstâncias daquele caso específico. Então, ele vai analisar aquela situação. Cada caso é um caso. Ele vai analisar aquele caso especificamente e aí ele pode proceder ao embargo à interdição ou ele pode decidir por não fazer isso, passar apenas algumas orientações para o pessoal para fazer a correção. Então, nesse caso de excesso de risco substancial, tá? O auditor fiscal ele pode ou não proceder ao embargo à interdição. Agora, e as outras situações, Caio? E digamos que ele constate ali que o meu excesso de risco é pequeno, é moderado, ou então nenhum. O que ele vai fazer? Olha aqui o que está dizendo. Está dizendo que não são passíveis, e quando ele fala que não são passíveis de embargo ou interdição, ele está dizendo que é proibido. Ó. O auditor fiscal ele não pode embargar ou interditar as situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Ele não pode fazer isso. Bom, então, já que você já entendeu que excesso de risco ele vai proceder ao embargo ou interdição, excesso de risco substancial, então você já entendeu que excesso de risco extremo ele vai sim proceder ao embargo ou interdição. Excesso de risco substancial ele vai avaliar caso a caso e pode ou não proceder ao embargo ou interdição. Se for um risco moderado, pequeno ou nenhum, não é passível de embargo ou interdição. Tá bom? É por isso que eu coloquei a palavra proibição aqui, só para deixar claro que o auditor fiscal ele não vai, ele não pode fazer isso. Bom, e como é que a gente vai saber se esse meu excesso de risco vai ser nenhum, pequeno, moderado, substancial ou extremo, tá? A gente vai colocar nessa tabelinha. O que é essa tabelinha aqui, pessoal? Essa tabelinha, ela simplesmente junta as situações que a gente encontrou, ela cruza as informações que nós encontramos para poder chegar ali num denominador comum. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu cheguei lá, eu, auditor fiscal, cheguei lá para fazer uma auditoria. E a situação que eu encontrei, eu tenho uma consequência, a consequência de acidente, né, é uma consequência significativa. Então, eu analiso, já consegui analisar o significativa, tá aqui, ó. Vou pegar o vermelhinho aqui, pronto, significativa. E aí eu analisei a probabilidade. E analisando a probabilidade, eu vi que era possível acontecer. Olha, é possível acontecer. Então eu já tenho que a consequência da situação que eu encontrei é significativa e a probabilidade é possível. Então eu já tenho aqui a minha linha. Ó. Minha linha já foi definida. Minha linha é essa daqui. Minha linha é essa daqui, ó. Significativa e possível. Pronto. Agora eu vou analisar o que, Caio? Vou analisar a minha situação de referência, né? A minha situação objetivo. Segundo a norma, analisando ali a norma em questão, eu percebi que para a norma, se eu implantar todas as medidas de proteção coletivas que são previstas e tudo mais, fizer todo o meu trabalho direitinho de segurança, a norma ela diz que deveria ser ali uma consequência de referência até significativa, ou seja, é significativo o nível de acidente, tá aqui, ó, significativo. Porém, se eu implantar tudo, a probabilidade vai ser rara. Olha aqui o rara, ó. Probabilidade rara. Deixa eu botar aqui o rara, pronto. Então nós temos aqui, ó, significativo com probabilidade rara. Então a nossa coluna é essa coluna aqui, ó. Deixa eu marcar aqui em vermelho para você ver. Essa coluna aqui é a nossa coluna. Observou o cruzamento da linha e da coluna na tabela? Pronto. Nós cruzamos aqui e chegamos a essa letra M. O que significa o M? Significa que nesse caso o meu excesso de risco é moderado. Sempre observando o cruzamento da linha com a coluna, tá bom? O cruzamento da linha com a coluna saiu aqui numa célula que tem a letra M, que é a situação de risco moderado. Agora eu te pergunto, eu, enquanto auditor fiscal do trabalho, eu posso embargar ou interditar aí essa atividade, essa obra? Posso fazer isso? Não, não posso. Não posso. Observa. Se for excesso de risco extremo, eu devo proceder a embargo ou interdição. Se for substancial, eu posso avaliar na situação específica. Agora, se for moderado, pequeno ou nenhum, e nesse caso aqui é moderado, eu não vou proceder a embargo ou interdição. Tranquilo? Ficou claro isso? Vamos continuar, que está terminando aqui, tá? Nós temos duas tabelinhas, muita gente pergunta isso. Caio, por que tem duas tabelas e as duas são muito parecidas? Bom, as duas são para poder identificar ali o excesso de risco, certo? Certo. Mas observe uma coisa, essa daqui é para quando você vai ter uma exposição individual ou é reduzido o número de potencial de vítimas. Eu vou até colocar em vermelho aqui, ó. Essa é a nossa primeira tabelinha aqui, pessoal.
exposição individual ou reduzido número de potenciais de vítima. Então, se esse acidente, se ele for acontecer, ele vai gerar um acidente em uma pessoa, em duas pessoas ali, ou é individual ou é reduzido o número de vítimas. Só que a próxima tabela, ela é uma tabela que diz que naquela situação ali, se acontecer o acidente que aquela situação pode ensejar, pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Observou que aqui é um acidente mais ampliado? É um acidente mais ampliado, a gente usa uma segunda tabela, tá bom? As duas tabelas, elas são para analisar o excesso de risco e caracterizar esse excesso de risco como nenhum, pequeno, moderado, substancial ou extremo, certo? Só que uma é para consequências individuais ou quantidade de vítimas reduzidas, e essa outra aqui é para uma quantidade grande de vítimas simultaneamente. E para a gente fechar aqui, vamos para as definições finais, fechando aqui a nossa aulinha sobre a NR3. E eu estou muito feliz que a gente consegue terminar ela com muita calma, com muita tranquilidade, porque ela é uma norma pequena, pessoal, mas vocês observaram que ela tem muitas nuances. Tem muitas nuances e você não pode cair nesse tipo de coisa. Vamos lá. Pegadinha logo para começar as definições, tá? As disposições finais. A metodologia de avaliação qualitativa prevista nessa norma possui finalidade específica de caracterização de situações de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho. Pronto, era aqui que eu queria chegar. Eu já até falei no início do vídeo que muita banca, e tem bancas, principalmente as menores, elas estão o tempo todo martelando nessa informação, dizendo que a metodologia que está aqui é metodologia para ser usada pelos engenheiros de segurança, pelos técnicos de segurança, por sei lá quem. Pessoal, essa metodologia ela foi feita com a finalidade específica, e eu vou colocar em vermelho bem aqui na tua tela. Olha aqui, ó, finalidade específica. Eu vou colocar uma seta aqui, finalidade específica da norma. Pronto, agora você sabe. Finalidade específica da norma é para ser utilizada pelo AFT, pelo Auditor Fiscal do Trabalho. Ah, Caio, mas eu posso usar? Cara, você pode até usar isso aqui para tentar deixar a tua avaliação mais objetiva. Mas pare e pensa, a NR3 tem a finalidade específica para ser utilizada pelo Auditor Fiscal do Trabalho para caracterizar de forma objetiva uma situação de grave e iminente risco e aí ele fazer a análise se procede ou não o embargo ou a interdição. Tranquilo? Tá escrito isso aqui é uma pegadinha. Eu gosto sempre de martelar em cima de pegadinha. Então, coloquei em vermelho aqui, ó, finalidade específica de ser usada pelo FT. Bom, outra coisa, eu já até falei no início do nosso vídeo, tô aqui só para reforçar que as medidas de proteção emergencial, que é o embargo e a interdição, elas não se caracterizam como medidas punitivas, mais uma vez aqui reforçando, e a situação de trabalho em que não haja previsão nas normas, né? Imagina que o auditor não tem lá na norma uma previsão da situação objetivo, né? Nesse caso, o auditor fiscal ele vai fazer uma fundamentação e essa fundamentação dele, lembra que toda vez que ele classificar ele tem que fundamentar? Então, essa fundamentação dele ele vai usar como base, né, critérios técnicos que ele utilizou para poder determinar a situação objetiva ou o nosso risco de referência, que é aquele risco que é um risco onde se eu implementar todas as medidas necessárias, é aquele risco residual que vai sobrar ali, porque eu fiz meu trabalho muito bem feito, é a minha situação objetivo, é meu risco de referência. A gente sabe que tem situações que por mais que você implante todas as medidas de proteção necessárias, a gente ainda vai ter uma quantidade de risco significativo, não é isso? Então, mas é o máximo que você consegue proteger. Então aquele ali é o teu risco de referência. Fechando aqui, embargo e interdição não elide a lavratura de autodifração. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo se o auditor fiscal embargar ou interditar algum tipo de atividade, uma obra, um estabelecimento, uma máquina, né? Mesmo se ele paralisar, ele ainda vai lavrar o auto de infração, ele ainda vai proceder ali o preenchimento da multa, né, do auto de infração pelo descumprimento da norma de segurança. Então não é um ou outro não. Ah, mas ele já interditou, ele ainda vai aplicar multa? Vai sim. Outra coisa importante é que durante o embargo ou interdição, eu embarguei uma obra, por exemplo. Paralisou porque está faltando alguma coisa, tem uma coisa muito errada que está gerando um risco grave iminente excessivo lá, extremo. Bacana. E aí? Vai ficar tudo parado lá? Ninguém vai poder fazer nada? Pode sim, mas só pode desenvolver atividades naquele local que foi embargado ou que foi interditado se forem atividades que vão corrigir o motivo do embargo ou da interdição. Observou? Imagina aqui que determinado estabelecimento, o auditor fiscal foi lá e analisou que o teto
tinha possibilidade de cair sobre os trabalhadores. Ele vai dizer, olha, este estabelecimento aqui não pode funcionar. Porque olha a situação do teto. Esse teto pode cair. E nesse caso aqui, a gente vai usar aquela segunda tabelinha para avaliação do excesso de risco, né? A gente vai analisar a segunda tabelinha, por quê? Porque se realmente o teto cair, vão ter diversas vítimas. Lembra que eu acabei de falar de acidente com muitas vítimas, acidentes ampliados? Então, nesse caso, eu vou dizer, ó, vamos interditar isso aqui, está interditado esse estabelecimento, não tem como funcionar porque o teto vai cair na cabeça dos trabalhadores. Depois dessa interdição, pode acontecer alguma atividade naquele estabelecimento? A resposta é sim, pode. Mas Caio, não foi paralisado, não foi interditado, por que pode acontecer? Pessoal, vai ser liberado para fazer a atividade de correção do teto. Aí, a única atividade que é permitida é essa. É a atividade que vai corrigir o problema que gerou a interdição ou o problema que gerou o embargo. Até porque, se ninguém for lá para corrigir o teto, vai ficar interditado para sempre. Concorda comigo? Então, você interdita lá o estabelecimento, os trabalhadores todos saem, e aí vem uma equipe para corrigir o teto. Depois que o teto é corrigido, aí sim, né, vai se fazer a desinterdição. Tranquilo? Então, fechando o nosso vídeo, durante a paralisação dos serviços, os trabalhadores receberão salário normalmente. Ah, Caio, mas recebe? Recebe. Recebe. Vamos continuar no mesmo exemplo. Essa fábrica aí, que o teto estava para cair, que foi interditado e todos os trabalhadores tiveram que ir para casa. Enquanto se procede a correção, né, do teto aí dessa indústria, dessa fábrica, os trabalhadores vão estar em casa, sem trabalhar. Mas quem corre os riscos da atividade econômica é a empresa, não são os trabalhadores. Você já observou que quando o empregador ele correndo o risco ali da atividade econômica e dá certo e ele tem lucro, o lucro é dele? O lucro é dele, não são os trabalhadores. Não são os trabalhadores que vão ter esse lucro. O lucro é do patrão, do empregador. Então, quando dá tudo certo, o lucro é do empregador. E quando dá errado, também o prejuízo é dele. Então, esse é o princípio da alteridade. É um princípio do direito do trabalho que diz que quem corre os riscos da atividade econômica é o empregador, é a empresa. Então, ele não pode descontar no salário dos funcionários os dias que os funcionários estão parados. Porque eles não estão parados porque quiseram. Eles estão parados porque o empregador deixou uma situação de excesso de risco, né, e gerou um risco grave e iminente em que a atividade foi paralisada. Perfeito? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Só lembrando que esse princípio da alteridade está ali logo no comecinho da CLT. Na CLT, nos artigos 2 e 3, ele caracteriza tanto o empregado quanto o empregador. E ele deixa bem claro que o risco da atividade econômica é do empregador, é da empresa, da organização. Perfeito? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem legal, eu gosto de fazer vídeos que tem muitos detalhes, porque dá para chamar a atenção de vocês para alguns pontos que as bancas, elas deitam e rolam, tá? Tirando ponto aí de pessoas que às vezes até estudaram bastante, mas não se atentaram para esses detalhezinhos, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.